Bem, eu acabei de descobrir que eu fiz uma gravação inteira e eu não estava gravando, eu estou gravando agora. Então, basicamente, eu vou falar tudo o que eu falei antes para tentar resolver isso. Bem, é o seguinte, acabei de assistir um filme chamado Uzumaki, né? Uzumaki em japonês seria espiral. E é basicamente o filme é basicamente o seguinte: você tem uma garota chamada Kirie, né? Que ela tem o seu namorado e ela percebe que a sua cidade ela vai de uma forma estranha tomando aspectos criando uma atmosfera estranha de terror que é estranhamente relacionada às formas espirais, né? Ela é uma coisa que vai se construindo gradualmente, né? E é basicamente isso, né? Existe uma atmosfera estranha, uma obsessão estranha dos moradores da sua cidade com o formato espiral. Começa com pessoas distantes, essa pessoa aqui tá agindo de uma forma estranha e essa ação, e o que ela está sentindo tem alguma coisa a ver com espirais. Aí de repente vai começando a se aproximar do ambiente dela, por exemplo, do pai que começa a, a também ficar obsessivo com essa coisa dos espirais, dela e do namorado dela. Até que chega no namorado dela que também fica começando a ficar meio obsessivo com essas coisas das espirais, né? E o filme, se você for tentar ver e tentar pesquisar, vai ser inútil porque é basicamente isso, né? Basicamente um filme sobre fobias de espirais, né? Eu sei que ele é baseado num mangá chamado Uzumaki, né? Que é um seinen, que é um mangá de horror destinado, né? Um seinen, um mangá destinado para o público adulto e que basicamente é essa história, né? Todo o horror do mangá, da história que também é passada nesse filme, é a respeito dos formatos espirais, né? Enquanto eu estava assistindo o filme, né, eu estava meio que também dando uma olhada para ver se existe algum simbolismo, pelo menos na cultura japonesa, a respeito dos espirais, e eu não encontrei nada. Os espirais podem significar muita coisa, mas eu nunca vi eu não, pelo que eu entendi, não tem nada a ver com alguma coisa maligna, sabe? Talvez a gente pode até relacionar, fazer uma viagem, por exemplo, a serpente do Éden, por exemplo, é uma serpente. Uma serpente é um animal com um formato espiraloide, por assim dizer, por excelência, né? Existe uma relação da espiral com o mal nesse sentido, mas geralmente não é assim, né? Geralmente a espiral tem uma coisa de continuidade, de progressão. Eu já vi simbolismo da espiral, né? Sendo relacionado a alguma coisa positiva, né? Então parece ser uma coisa bem particular do autor. O autor do mangá, deixa eu procurar aqui, deixa eu lembrar aqui, se chama Junji Ito, né? Ele é o autor original da obra, né? Uzumaki, que é uma obra relativamente nova, de 1998, pelo que entendi. Deixa eu ver, não tem a data, mas é uma obra relativamente nova que tem influências do H.P. Lovecraft, né? Com esse negócio do horror do desconhecido, né? Parece que tem alguma atmosfera de outra dimensão, sabe? Uma atmosfera paradimensional. Mas nada disso é explicado no filme, provavelmente não é explicado também no mangá. É um terror que é atmosférico e bizarro, né? É basicamente isso e é basicamente o que você vai encontrar nesse filme, né? Então não tenta, por exemplo, tentar se preocupar tanto com as questões lógicas, né? Porque parece que é um filme pura e simplesmente de imersão, né? E que reflete um universo muito particular do autor, de uma fobia muito específica, muito particular, que são as formas espirais, né? Existem algumas coisas no filme que acontecem, por exemplo, que algumas pessoas se transformam em caracóis, é,
E a gente tem um aspecto bizarro que é ligeiramente diferente daquilo que você vê, por exemplo, em Metamorfose do Kafka, por exemplo. O Kafka utiliza a linguagem do bizarro, por exemplo, de um homem se transformar numa barata, para querer puxar assuntos do seu cotidiano, assuntos muito banais, muito prosaicos, por exemplo, a desumanização do homem numa sociedade totalitária e burocrática, né, que era o que o Kafka vivia, a sua autoaceitação como pessoa, a sua própria ideia de arte, a sua própria ideia de os seus próprios traumas são coisas muito palpáveis, muito lógicas de serem traçadas, que ele pega, né, são coisas muito complexas, né, que ele pega e transforma aquilo numa obra que reflete um sentimento bizarro que se transforma naquilo aí que a gente vê e conhece do Kafka, né? No Uzumaki, né, parece que é uma coisa um pouco diferente, parece que é uma coisa que se assume como uma coisa fora de lógica, uma coisa que não tem explicação, que é puramente um sentido muito particular do autor que ele tenta transmitir, tenta expressar isso de uma forma é, da forma mais grotesca, bizarra e inexplicável possível, né? O Lovecraft tinha uma coisa assim, né? Mas o Lovecraft parece um pouco mais decifrável do que esses autores japoneses, sabe? Porque por mais que o Lovecraft ele crie monstros e crie situações e crie até universos inteiros, né? Totalmente coerentes com sua construção, baseada em coisas muito específicas deles e coisas que são nominalmente inomináveis, que são inexplicáveis, que a gente consegue até entender um pouco sobre esse reflexo do Lovecraft em uma perspectiva de um cara que, que cria monstros inimagináveis, é, é, indizíveis, que refletem o próprio espírito meio depressivo, meio solitário, meio claustrofóbico interior do Lovecraft, né? Como eu não conheço o autor, eu não conheço o Uzumaki, eu sei que ele foi influenciado pelo Lovecraft, então eu estou fazendo essa ponte, né? Mas é uma coisa muito particular do Japão, porque o Japão, não só nas obras de terror, algumas coisas, por exemplo, muito comuns, por exemplo, até comerciais, são coisas muito bizarras, sabe? O Japão ele tem um relacionamento com o bizarro que é um pouco diferente, um pouco mais bizarro do que nós ocidentais costumamos ter, né? Enfim, eu não posso ser mais específico, adentrar, fingir que eu entendi o filme, fingir que eu saquei que o autor queria dizer, se ele queria dizer alguma coisa, ou se ele não queria apenas expressar a sua fobia de espirais. É, é um vídeo que vai ser basicamente apenas nessa questão de hipóteses do que eu acho, do que eu não acho, sem muita certeza, sem muita. Uh, sem um veredito, por exemplo, de querer decifrar o que ele quer dizer, sabe? Porque eu não sei nem se foi feito, se é uma obra foi feita para ser decifrável, né? Tá confuso, mas vocês vão ficar mais confusos se assistir o filme Uzumaki, né? Eu vou pegar o diretor para vocês, só para vocês terem a noção de quem fez. O Uzumaki foi dirigido pelo Iguchinsky. Né? Eu vou deixar no. Eu não sei pronunciar essa porra desse nome. Eu vou deixar para vocês o, o nome do filme, e o nome do diretor na descrição desse podcast, desse podcast não, desse vídeo. E o autor se chama. Eu sou péssimo com nomes, viu? O autor se chama Junji Ito, né? Eu gostei dos desenhos do Junji Ito, né?
tem aquela coisa bizarra. Eu acho que esse filme, essa história, ela funciona muito melhor no mangá, sabe? Porque o mangá ele permite você explorar formas inimagináveis, e o filme tem uma limitação técnica orçamentária que é difícil de ultrapassar, né? Mas o filme aqui ele acaba fazendo o que pode para traduzir um mangá, né? Então fiquem aí com a dica Uzumaki de 2000 do Igushinsky, né? E é isso aí. Não se esqueçam de entrar no nosso site, né? tavernadolugarnenhum.com.br. Lá eu tenho um podcast que chama Taverna do Lugar Nenhum. Tem alguns nesse site que eu falei tem uns textos uns textos que eu faço de análise. O último que eu fiz foi uma análise da filmografia inteira do Martin Scorsese, né? E a gente também tem um canal no Apoia-se, apoia.se/Taverna do Lugar Nenhum, se você quiser apoiar esse canal, né? Enfim, é isso aí. Desculpe por não ser mais elucidativo, porque eu acho que fica impossível com uma obra dessa, né? É isso aí, Uzumaki e adeus.